eu não acho que ele fale da mulher brasileira, eu acho que ele fala da mulher universal. Ele fala da alma feminina, ele fala do homem também feminino, do homem, o homem universal, aquelas questões que todos temos, né, que é o medo da morte, as neuroses, as inseguranças, a os me todas as questões que são comuns ao humano, né, a esse bicho humano. Ele sabe falar disso. Tem alguns assuntos, por exemplo, que os filósofos têm muita dificuldade em abordar, como, por exemplo, o amor. Fica parecendo sempre meio piegas, meio, sabe, cor-de-rosa, né? Aquela coisa bobinha para criancinha, para adolescente que ainda é meio criança e tal. Ele conseguia falar sobre temas que podem parecer bobos, mas que são universais, e fazer de uma forma inteligente, ainda que extremamente coloquial. A Helena que eu fiz, que foi a segunda Helena, porque a primeira foi da Lilian Lemmertz, né, tinha sido lá nos primórdios, aí ele passou um tempão e resolveu repetir e depois fazer uma sequência de Helenas, que ele gosta do nome, tem a ver com a dramaturgia da Grécia Antiga e tudo, né. E ela tinha uma filha pequenininha, né, uma filha que na novela teve uma fase com 1 ano de idade, depois pula para os 7 anos de idade, portanto já uma criança com quem você conversa, com quem você tem uma capacidade de raciocinar e discutir as coisas, e ela tinha uma mãe. Então era uma relação de três gerações de mulheres aparentadas. Então a avó daquela criança, a mãe da Helena, que era a Ariclé Pérez que fazia, e a pequenininha. Então, eh, eram diálogos, assim, que às vezes a Helena era uma heroína que não era uma heroína clássica, porque ela tinha muitas falhas. Ela perdia a mão das coisas na hora de dar uma bronca na filha. Ela cometia, ela tinha atitudes muito equivocadas, na verdade. Ela tinha um temperamento que se manifestava e que não era típico das mocinhas, né. Eh, Ela vivia numa correria, num batidão, ela mentiu, ela disse que estava grávida e era uma barriga falsa. Mesmo assim, ela se manteve sendo querida como personagem, porque porque ela tinha também, junto com isso, toda uma dose de humanidade, né, e de você entender: "Talvez eu fizesse aquela mesma coisa". Mas ainda assim, a gente recebia memorandos do Boni dizendo: "Ah, hoje a novela deu 70 pontos de Ibope", porque era nesse nível. As novelas das 7 e das 8, que hoje em dia é 21 horas, mas naquela época passava às 8, estavam mal. As pessoas, assim, que tinham atingido, os atores que tinham atingido um determinado patamar não faziam novela das 6. Tinha uma coisa assim, tipo, sabe, eu não faço isso. O Boni pediu para mim e para o Tony, para gente aceitar. Nós aceitamos, muito em função da qualidade do texto do Maneco também, sabe. Era ler aquele negócio e falar assim: "Nossa, ele veio para arrebentar aqui com esse negócio". Manuel Carlos, um nome que ressoa no coração da televisão brasileira, revelou em suas obras a essência da mulher como centro do universo. Em conversas despretensiosas pelo Leblon, ele frequentemente afirmava: "A mulher, para mim, é tudo. Elas agem movidas pelas emoções mais do que pela razão, desafiando as convenções sociais e refletindo a complexidade do ser feminino. Essas personagens são muito mais que arquétipos. São espelhos de uma sociedade em mudança, repletas de anseios, inseguranças e muitas vezes mais erros do que acertos." Estamos falando de Helenas de Manuel Carlos. A minha chegada na novela foi muito tumultuada, porque o pai da minha filha, meu companheiro, ele teve um infarte.
E aí, a sensação, eu teria que viajar para a locação, naquela época não tinha o Projac, então a gente quando ia fazer cenas em alguma cidade, alguma vila que tivesse na novela, a gente escolhia uma vila e essa vila que tinha escolhida era em Minas Gerais, então a gente tinha que passar 15, 20 dias ao todo. E ao mesmo tempo tinha a demanda de um filho pequeno que eu não tinha cartilha, eu não tinha mãe, não tinha pai, não tinha ninguém para me ajudar, e não tinha conhecimento daquilo, de como é que se faz aquilo. E eu era protagonista. Naquela época, protagonista, assim, 70% do que acontecia na novela envolvia a protagonista. Hoje em dia eles descobriram, né, que os atores morrem, ficam doentes e tudo, e começaram a fazer núcleos que têm pesos semelhantes à história central. A história central não é mais tão central. Naquela época, era absolutamente central. Então, tudo envolvia esse personagem. Então, eu realmente não estava presente em casa e levava a filha para tudo quanto era lugar, embaixo do braço, amamentava correndo, aí voltava. Era muito complicado, sabe? Ele é único, né? Quando escreve sobre os dramas da mãe, principalmente. Eu acho que nenhum outro autor anteriormente tivesse abordado com tanta frequência, com tanta profundidade, o drama materno como Manuel Carlos. Talvez Janete Claire, eu acho que talvez Janete Claire, em algumas ocasiões, porque Janete também era uma autora que levantava muito a questão feminina, a questão da maternidade. Eu acho que Janete Claire, ela chegou lá. Mas a Janete Claire, como ela, né, no tempo, a última novela dela foi em 1983, isso foi há muito tempo, foi há mais de 40 anos. Eu acho que para a nossa teledramaturgia moderna, o Maneco trouxe um frescor nessa questão. Eu acho que nenhum outro autor contemporâneo de Manuel Carlos escreveu tão bem sobre a mulher e a maternidade como ele fez, porque são sempre questões maternas, né? Eu acho que talvez, eu estou pensando aqui, a única Helena que não teve uma questão materna tenha sido a da Thaís Araújo em Viver a Vida, que ela não tinha filhos, né? Porque as outras todas tinham filhos e tinham questões com esses filhos, né? Manuel Carlos tem sido um farol na literatura televisiva, revelando as complexas camadas do feminino com uma sensibilidade única. Em suas obras, ele não apenas narra histórias, mas desperta discussões profundas sobre o papel da mulher na sociedade. A repressão sexual, a insatisfação conjugal, a busca incansável pela liberdade feminina, todos esses são temas que mais de 40 anos depois continuam a ressoar com a mesma intensidade. Não, eu não vejo evolução. Acho que não é questão de evolução, porque cada Helena, apesar daquele cerne, daquela coluna vertebral, né, elas tinham cada uma história muito clara a ser desenvolvida. Então, eu não vejo evolução, tá? O que eu vejo é a evolução da televisão, é algo fora do Maneco. É a evolução da televisão. A TV de 1981, da primeira Helena, de Lilian Lemmertz, era uma televisão completamente diferente do que foi a TV da década de 90. E a TV da década de 90 é completamente diferente do que é hoje. Então, a televisão, a forma de fazer novela, a forma de escrever novela e a narrativa, elas mudam ao longo do tempo. Então, o autor se adapta à demanda de seu tempo. Porém, as Helenas eu não vejo evolução, não. Acho que não é o caso da Helena ter tido evolução, entendeu? Aconteceu daquela maneira, sabe. Agora, a gente recebia esses memorandos do Boni comemorando, era toda semana vinha flores, vinham, elogios, a TV Globo inteira ficava sabendo que a gente estava nós éramos a novela que dava mais Ibope, a das 6 dava mais Ibope que a das 7, que a das 8, e subiu todo mundo. E depois ela foi vendida para o mundo inteiro, à torta e à direita, sabe. Então tinha uma compensação de saber que aquilo que a gente estava fazendo, um
super sucesso, num horário que todo mundo meio que achava que, sabe, meio mequetrefe, torcia o nariz, mas a gente estava lá em cima, entendeu? O elenco era todo excelente, a história era maravilhosa, era a primeira direção de uma mulher, que era a Denise Saraceni. Então tinha uma sensibilidade ali outra, diferente para tratar daqueles assuntos psicologizados, daquelas filosofias. Não podia ser outra pessoa. A Denise era indicadíssima e ela veio assim com a faca nos dentes de entusiasmo, sabe? Para fazer, ela veio com uma estética, ela tinha várias propostas de coisas que eram até arrojadas demais para a época, mas ela estava com muita vontade. Todos esses elementos fizeram a novela virar o que virou, né? Helena de Maite Proença, Felicidade, 1991. Essa é uma Helena bastante errática, né? É uma Helena que mente desde o início. Ela inventa uma gravidez para o marido, porque ela quer sair daquela cidade. Talvez seja a Helena com sentimentos menos nobres, talvez seja uma Helena mais mesquinha, mais egoísta do que as outras, que por pura vaidade, por não gostar daquela cidade, daquela família, sabe, por querer algo melhor para si, talvez uma Helena mais ambiciosa até. E é claro que ao longo de sua jornada ela muda completamente, porque aí vem a maternidade de verdade. Então, eu vejo essa Helena com essas características. A personalidade cheia de contradições. Isso que fazia dela uma pessoa encantadora, né? Porque somos todos desse jeito. A gente sabe lá, escondido dentro de casa, onde estão aquelas coisas que a gente tranca às 7 chaves, porque se a gente não trancar, os amigos saem correndo. Então, mas elas existem, elas estão lá dentro. Então, ela manifestava tudo isso. Então, às vezes, de vez em quando, eu acho que ele trazia conversas entre mãe e filha, tanto eu com a Ariclê, que eram conversas assim de 3 páginas. E hoje em dia ninguém ousaria botar 3 páginas num diálogo de novela, mas ele ousava. Ele fazia isso, não é porque as pessoas tinham mais tempo, é porque o diálogo era tão bom que chegava. O Maneco, né, a essa altura, ele entregava os textos assim em cima do laço. A produção ficava louca querendo criar. E a gente, como ator, também você tem 3 páginas, você tem que fazer, que são 11 horas da manhã na hora que chega na tua casa, você vai fazer às 10, chegar, né, sair de casa 9 horas da manhã para chegar, maquiar, fazer, aí tá pronto para o texto na ponta da língua. 3 páginas, onde o teu interlocutor só fala sim, claro, concordo. E você... Então, era complicado, só que era tão coerente, era tão possível aquilo, uma frase que seguia a outra, numa forma tão harmônica e inteligente, que ficava fácil de decorar. Eu acho que é isso, que não são personagens caricatos que querem que o público goste porque ele só tem qualidades, ou que o público desgoste porque ele é perverso de uma maneira que não existe ninguém tão perverso. Tinha a forma com que ela se relacionava com as outras pessoas da cidade. O Ednei Giovanazzi fazia uma espécie de corcunda de Notre Dame, né, ali, e ela gostava dele, ela era amiga dele. Isso amenizava o fato de que ela tinha dado uma bronca na filha, que era desmedida, e depois ela ia pedir desculpas, e aí elas conversavam, depois brigavam e gritavam de novo. Então, e as relações eram muito verdadeiras.
Desde os primeiros traços de suas personagens, Manuel Carlos escreveu a mulher como um enigma fascinante e indomável. Suas Helenas e tantas outras protagonistas não eram apenas espelhos da realidade, mas vozes que ecoavam desejos, inquietações e a incansável busca por autonomia. Ele desenhou mulheres que amam sem reservas, que desafiam convenções e que muitas vezes pagam o preço por escolherem a própria liberdade. Mulheres que não pedem permissão para existir, que abraçam seus erros e reivindicam o direito de recomeçar. O Maneco é um mestre do melodrama, certo? É um mestre do folhetim. Eu acho que não resta a menor dúvida disso. Todo bom folhetim, existe a heroína e existe a anti-heroína, ou a antagonista, ou a vilã. E as vilãs, elas estão presentes nas novelas de Manuel Carlos, mais precisamente desde 1991, com a Helena de Maite Proença. Nós tínhamos ali a personagem da Viviane Pasmanter, que era a Débora, e era uma antagonista sensacional, com as características que talvez o Maneco acaba repetindo nas suas antagonistas posteriores que vieram depois, né? Porque aquela moça mimada, egoísta, que é capaz de tudo, de fazer qualquer loucura para atingir os seus objetivos na disputa, seja qual for, com a Helena, nós vimos repetidas em Carolina Ferraz, na novela História de Amor, ainda com uma outra antagonista, que era a personagem de Lília Cabral, a Sheila. Duas antagonistas ótimas, maravilhosas. Minhas lembranças são assim, sei lá, andando de carroça com a minha filhinha. Eu nem me lembro, mas como é que chamava a cidade? Vila Feliz? Não, Porto Feliz, alguma coisa assim. Mas a cidade de verdade era outro nome que era em Minas, né? Que era onde a gente estava fazendo a cidade de mentira. Então, andar de charrete, e ver se tinha uma cabra, porque a Maria tomava leite de cabra, às vezes como complemento, já estava meio que tentando fazer uma... Tinha também, sei lá, toda vez que um elenco desse tamanho fica junto, no mesmo lugar, fazendo o mesmo trabalho, a conversa é sempre aquela, daquilo, o que aconteceu, como é que foi, e aí eu fiz amizade com uma pessoa da cidade, aí a pessoa me... Estava faltando um lenço vermelho para botar no cabelo, aí tal da a dona Tereza me deu um lenço vermelho, e a gente... Eram essas... A vida da gente vira um pouco... fica muito relacionada à novela. E acontecia muito isso, da gente viajar, sabe, para esse lugar pitoresco que não poderia ser reproduzido no Rio de Janeiro, a gente tinha que ir para lá, né? Depois fazia o resto tudo em estúdio, nos ambientes fechados. As tramas do Maneco eram muito ágeis. Eu revi História de Amor recentemente, a novela não para, a novela não tem barriga, a novela é incrível do início ao fim, ela se mantém num ritmo muito bom, não existe barriga ali, entendeu? Pelo menos em História de Amor. Eu lembro de uma barriguinha em Laços de Família, por exemplo, mas eu acho que no caso, o que a gente pode citar é os diálogos, talvez diálogos longos, né? Que hoje em dia é tudo muito mais clipado do que era até a década de 90, até mesmo até os anos 2000. Então, os diálogos eram mais longos. Hoje, o diálogo não pode ser mais longo, porque hoje você tem um smartphone à mão, ou você tem uma infinidade de opções no streaming, ou outras formas de entretenimento que vão te roubar a audiência da telenovela, né? Mas, num cenário anterior ao nosso, isso se podia fazer. Então, realmente, os diálogos do Maneco, sim, eram diálogos mais longos, porque eram diálogos mais profundos, que precisava, né, de uma maior explicação, etc. Tem até uma famosa cena de Mulheres Apaixonadas, de um diálogo que é considerado o recorde. Eu não tenho esse número aqui, não sei quanto tempo durou esse diálogo, mas era Cristiane Torlone com Tony Ramos, um diálogo infindável que eu acho que durou um bloco inteiro, só os dois conversando em cena, que é uma coisa absolutamente impensável hoje em dia.
E o outro lugar muito agradável que a gente gravava era aqui em Copacabana. Como é que chama aqui? É o bairro Peixoto. No bairro Peixoto, que também todo mundo do bairro Peixoto conhecia a gente e chamava para fazer bolinho. Sabia o dia da gravação? Aí sabia o que que a gente gostava, o que que o Tony gostava, o que que eu gostava, o que que a Tatiane gostava, e fazia, sabe, uns doces, umas coisas, recebia a gente enquanto a gente estava esperando, que tem muita espera, né. Bom, outra coisa curiosa é que a Ariclê Pérez foi aluna da minha mãe. Então, quando ela veio para fazer a minha mãe, foi assim, das primeiras alunas da minha mãe. E ela amava a minha mãe. A minha mãe era meio responsável pelo pensamento libertário dela, ela era grata à minha mãe. Então, tinha uma coisa assim, quando eu olhava para, sei lá, as mãos dela, eu meio que via as mãos da minha mãe, e tinha uma relação ali que ajudava o nosso fio de amor, sabe. Eu me lembro que um dia acho que a Tatiane chegava, ela era pequenininha, ela nunca tinha tido, experiência. Eu falei: "Você gosta de fazer novela?" Ela falou assim: "Gosto. E você quer continuar fazendo novela?" "Quero". Falei: "Então você vai ter que decorar o texto, porque não pode todo mundo aqui ficar esperando, porque você chegou de casa sem decorar o texto". Ela falou assim: "Não dá". Falei: "Não dá por quê? Você não pode se trancar dentro do teu quarto e decorar e se concentrar e decorar?" Ela falou: "Eu durmo com 6 pessoas dentro do quarto". Não sei se era 6 ou 4, mas era tipo assim. Aí eu falei: "Então se tranca no banheiro". Eu falei: "Só tem um banheiro na minha casa e são 12 pessoas dentro da minha casa". Aí eu parou tudo, né, eu falei: "Bom, então vamos fazer o seguinte, eu venho para cá 1 hora antes, você também vem 1 hora antes, e a gente decora juntas, e aí a gente vai arrasar. O que que você acha disso?" Falei assim: "Eu acho bom". Aí passou a fazer isso. E aí o que aconteceu foi que nós ficamos muito parecidas. Acho que ela foi olhando e foi mimetizando um pouco como que eu igual um filho faz. Foi mimetizando minha maneira de mexer as mãos ou de fazer as coisas, talvez até inconscientemente. Mas como a gente estava naquela fase momento vulnerável, de que nenhuma das 2 sabia o texto e a gente tinha que aprender aquele texto e a gente ia usar aquilo daqui a meia hora. Como a gente estava fragilizada, nesse momento você fica muito permeável a tudo. E ela foi absorvendo as maneiras, eu talvez também dela, e a gente ficou parecida, sabe. Era muito e o texto era muito de verdade. Então era fácil, ficar que aquela relação se tornasse cada vez mais verdadeira. E além desse elenco, assim, esse elenco extraordinário ainda tinha o Tony, né, porque o Tony é realmente uma pérola. O Tony é uma pessoa boa, ele é uma pessoa melhor do que as outras pessoas. Então, não é porque ele tenta ser melhor não, é porque ele é mesmo. Ele faz um esforço, eu imagino, porque não é fácil ser uma pessoa boa num mundo de gente tão estúpida, grosseira, mentirosa, indisciplinada, com vontade de dizer não para tudo. Mas ele tem um negócio ele é o homem cristão, né. Não sei nem se é por cristandade, mas ele tem os melhores valores como pessoa. Então trabalhar com alguém assim, facilita a vida. Você vai ficar 1 ano da tua vida ali, né. Tem dia que você chega que você não está muito bem, você não dormiu naquela noite. Assim, uma coisa que eu queria ressaltar e o que eu já falei, que eu acho muito interessante, é quando você perguntou onde estava a leveza apesar do drama. E eu respondi que estava no Leblon e no cotidiano. Eu acho isso muito interessante. Como ele é tão mestre no folhetim, no melodrama, que ele faz isso, sabe? Ele consegue equilibrar a tragédia da Helena na ambientação, no cotidiano, sabe? Eu acho isso um toque de mestre no Manuel Carlos. Ele é um observador agudo
do outro ser humano que está ali na frente dele. Ele está lá sentado tomando um café, ele vai no talho capixaba, ele vai olhar o que está acontecendo em volta dele. Ele deve ser aquela pessoa que fala assim: aquele lá deve ser francês. Aquela ali, acho que ela não é daqui do Leblon, deve ser de outro lugar. E aí olhar a forma que se veste, a forma que se mexe, entender o que está acontecendo entre duas pessoas que parecem estar brigando, talvez escutar um pouco, passar ali, ficar fingindo que está indo comprar pão e ficar passando para ouvir como é que as pessoas qual é o conteúdo daquilo, e depois ficar imaginando como é que aquilo poderia se desenvolver. E deve ser uma pessoa que lê bastante também, né, que observa o outro e gosta do ser humano, da complexidade humana, e conversa. Porque diz que ele escrevia no meio ali de tudo, né, na cozinha aberta, as filhas passando e correndo, a mulher e saindo para ir fazer alguma coisa, então que ele e a televisão ligada, né, ele não precisava, ele tinha concentração para se fechar dentro do universo dele, mesmo com tudo aquilo acontecendo. E talvez ele precisasse daquilo, porque talvez aquela baguncinha em volta desse a ele uma dica: "Ai, vou botar ela com a mão assim. Aí eu vou fazer ela botar, vai fazer uma cena dela vaidosa, porque eu estou vendo que a outra", qualquer coisa, essas pequenas coisas que acontecem até dentro de uma casa, ou você olhando pela janela, aquilo é inspiração para. Eu sei, porque quando eu conto história para minha filha, eu estou viajando, você está dentro do carro, não tem nada para fazer, né, aí história. Aí eu começo a contar a história, o poste entra na história, o cavalo, o burrico que passou, o carro, a sequência de carros brancos e depois um carro vermelho, e porque aquilo tudo vai virando história. E o campo, e se está chovendo, se não está chovendo, uma coisa que poderia ter sido um acidente, tudo aquilo entra dentro da história, tanto que depois eu não consigo reproduzir a história, porque minha reclamação das minhas netas hoje e da minha filha era: "Conta aquela mesma história", eu não sei mais como é que é aquela história, porque aquela história foi inventada na hora e ela estava relacionada com tudo que estava acontecendo no meu entorno, né. Para lembrar, elas não sabem disso, elas acham que eu estou inventando. Eu estou inventando, mas eu estou só estou juntando os cacos das coisas que eu estou vendo nos arredores. E talvez ele fizesse um pouco isso também, né. Olha só, eu vejo o Manuel Carlos como um autor, um novelista que tem uma marca, que tem uma assinatura. Essa assinatura, todo mundo que assistiu a novela do Maneco reconhece. Todo mundo sabe quando a novela é do Maneco. E olha, eu nem estou falando de protagonista chamada Helena e Leblon. Estou falando do texto, eu estou falando de narrativa, eu estou falando de tramas, da forma como ele escreve, como ele desenvolve as suas novelas. As novelas do Maneco, elas são reconhecíveis por essa assinatura dele, entendeu? Independente de Helena, independente de Leblon. É claro que todo mundo sabe que uma novela que tem Helena e Leblon é uma novela do Maneco, mas essa assinatura dele, essa crônica do cotidiano, essa leveza que ele leva, claro que tudo isso parece que está muito distante da nossa realidade, mas não é nada difícil de acontecer, né? Nada é difícil de acontecer. Eu acho que o Maneco ele também tem muito essa coisa da tragédia grega, né? Eu acho que é um ponto de partida do Maneco criar uma personagem que seja assim. A única coisa que muda é a trajetória dessa personagem ou é o drama dessa personagem. Então eu não diria que tem uma Helena que agregue todas as demais Helenas do Maneco. Eu acho que não é isso que acontece. Ele é um cronista, né, ele está vendo
o cotidiano, ele está vendo um dia depois do outro, e é dali, dessa vida simples, né, dessa vida que não é cheia de sensacionalismos e cheia de eventos extraordinários, não, é o cotidiano mais simples, o corriqueiro, é o almoço em torno da mesa, é o passeio no parque, são coisas da onde parece que não vai sair nada, né? Mas aonde que saem as coisas do Maneco? Saem das relações humanas. É dali que sai. Então, pode acontecer num parque ou pode acontecer descendo uma montanha-russa, né? Mas não ou pode ser em Las Vegas. Mas o que interessa não é o lugar muito, é mais aquele encontro, né? Junto com isso, a minha mãe tinha um amor pelo Maneco e pelo trabalho que eles fizeram juntos, que era muito especial.